Bezerra Hashem da Tzadi Rei, Tratado de Shabbat. Estamos na Tzadi Rei, na sexta linha Tânia, no começo da linha Tânia da Bishimon ben Elazar Omer. Já vimos uns ensinamentos da Mishnah que a mulher está proibida de fazer tranças no cabelo dela, pintar seus olhos ou alisar seu cabelo em Shabbat. Já vimos o motivo no daf anterior. Agora eu vou falar a Gemara aqui um outro ensinamento com relação a esse assunto. Tânia da Bishimon ben Elazar Omer. Goderet kochelet upokeset le'atzma ptura. Fala o sábio, a mulher que fez uma trança, pintou seus olhos ou alisou seu cabelo para ela própria está isenta. Porque uma vez que ela não está vendo o que ela está fazendo, então não vai sair de uma forma profissional, não vai ser uma forma boa. Porém, se ela fez para amiga, aí ela pode fazer de um jeito perfeito, profissional, e aí está obrigado a Korban Hatat por causa disso. Explicam os comentaristas, se a mulher está pintando seus olhos, por exemplo, na frente de um espelho, aí já está obrigado a Korban Hatat, porque olhando para o espelho, ela consegue ver o que ela está fazendo. O que Rabbi Shimon ben Elazar falou, uma mulher que não tem um espelho na frente dela, está isenta. Rabbi Shimon ben Elazar ben Mishum Rabbi Eliezer, também falou o sábio nome de Rabbi Eliezer, outro assunto com relação a se maquiar, a mulher não pode passar aquele blush, aquele pó vermelho na bochecha, porque está pintando sua cara. É como se estivesse pintando uma superfície, em Shabbat é proibido. Então o Rabbanan falou, Abraita, Choleva, Mechabetz, Ve'amegaven, Kegrogeret. Fala aqui a Abraita o seguinte, a pessoa que tirou leite, a pessoa que separou a nata do leite, isso é Mechabetz. A Megaven é uma pessoa que fez queijo, ou seja, ele fez lá aquele processo de preparação do queijo, pegou aquelas partículas de queijo que saem do leite e juntou e fez um bolo. Então, que grogeret, se a pessoa fez essas coisas no volume de uma grogeret, está obrigado a Korban Hatat. Grogeret é um figo seco. Hamechabet, a pessoa que varreu sua casa. Damirabetz, a pessoa que molhou o chão da sua casa para a poeira não subir, para ficar molhado a poeira e não subir, e a pessoa não cheirar a poeira. Verodei Halotvash, a pessoa que tirou os bolos de mel, ou seja, aqueles bolos de mel com cera que tem na colmeia, a pessoa que desprendeu isso da colmeia, também é um problema em Shabbat. Shagag be Shabbat Chayav Hatat, a pessoa que fez essas coisas em Shabbat involuntariamente está obrigada a Korban Hatat. Se a pessoa fez Beshogeg, reside be Yom Tov, se a pessoa foi voluntariamente fez esse pecado em Yom Tov, lo que Arbaim. Em Yom Tov, se a pessoa fez Bemezid, tem 39 chicotadas aqui que ele recebe, são as Malkot. Dever a Beliezer, isso fala da Beliezer. E os sábios falam que todos esses casos é só midrabanan. Não tem que trazer o Korban Hatat. E se for em Yom Tov, a pessoa fez isso bemezid voluntariamente, então não tem as chicotadas aqui. Talvez tenha uma katmardut, as chicotadas por causa de uma proibição rabínica, mas não tem as chicotadas pela Torá. Rav Nachman bar Guria ikra lenarda. Rav Nachman, filho de Guria, viajou para Nardá. Baum Minei. Os sábios da Yeshiva de Nardá perguntaram para ele, Cholev Mishumai Michayev, qual é o Av Melachá da pessoa que tira leite de um animal em Shabbat? Ou seja, de que trabalho é esse que tinha no Mishkan, que a pessoa está obrigada pela Torá por tirar o leite? Amaleu Mishum Cholev, falou o sábio, por causa disso mesmo, tirar o leite. Mechabetz Mishumai Michayev, a pessoa que tirou a nata do leite, porque ele está obrigado pela Torá. Amaleu Mishum Mechabetz, justamente por isso, por tirar a nata. Megaven Mishumai Michayev, a pessoa que faz o queijo, porque ele está obrigado pela Torá, como Rabbi Eliezer. Amaleu Mishum Megaven, falou, sabe, por causa de fazer um queijo. Amrulei Rabach Katil Kanebe Agmava. Os pessoal da Yeshiva de Nardá não gostou nada do que ele falou. Falou assim, o seu rabino, em vez de ensinar vocês, ele estava cortando bambu no campo? Não ensinou para vocês essa Mishnah? Vocês não gostaram do que ele falou. Ah tá. Shair Bemidrasha, foi Rav Nachman bar Guria para o Betamidrash de Nardá. Perguntou, Amrulei, Cholev Chayav Mishum Mefarek. Falaram sábios lá do Betamidrash de Nardá para Rav Nachman bar Guria. A pessoa que tira leite de um animal está obrigada por Mefarek. Mefarek é a Tolodá de Dash. Dash é tirar o grão das espigas, está tirando o bom do ruim do lugar onde o bom estava plantado. Aqui também está tirando o leite da vaca, ou seja, do lugar onde ele estava lá crescendo esse leite, ele tirou o leite, é por causa de Mefarek. Mechabetz, a pessoa que separou a nata do leite, Chayar Mishum Borer, está obrigado por Borer, por separar.
Aqui se trata de separar o bom do ruim, está tirando a nata do que resta do leite. Mas está fazendo isso de uma forma profissional, através de um utensílio, por exemplo, e também pela Torá é proibido. Megavena, a pessoa que fez o queijo, Hayab Mishum Boneh, está obrigado por estar construindo uma coisa. Por quê? Está construindo aqui um bloco de queijo. Eram partículas, ele está construindo um bloco de queijo, Mishum Boneh. Explica nos comentários aqui, mesmo que En Binyan Vestirá Bekelim, a pessoa que constrói um utensílio, não está fazendo binyan, não está construindo nada. Porém, aqui tem sim um problema. Por quê? Porque falam os comentaristas, aqui existe a proibição de binyan bekelim, porque ele está fazendo o queijo de primeira instância, não está consertando o queijo, está criando o queijo. Então fala aqui os comentaristas que tem binyan vestirá nessa situação, que está fazendo uma coisa de primeira instância. Ou fala os outros comentaristas, que aqui é conforme a opinião que fala que yesh binyan vestirá bekelim. Ou aqui se trata da opinião que fala que sim tem a proibição de construir um utensílio. A questão é se existe a proibição de construir somente construir uma casa, um recinto fixo na terra, ou também se tem essa proibição com relação a utensílios. Essa é a questão dos comentaristas aqui. Continua. A pessoa que varreu sua casa, a pessoa que molhou o seu chão para não levantar poeira, a pessoa que desprendeu esses bolos de mel da colmeia, Shagag be Shabbat Chayav Chatat. Se a pessoa fez isso involuntariamente em Shabbat, Chayav Chatat. Rezid be Yom Tov lo que arbaim. Se a pessoa fez bemezid voluntariamente em Yom Tov, recebe as 39 chicoteadas. Divrei Rabi Eliezer. Essa é a opinião de Rabi Eliezer. Amar Rabi Elazar, explicou Rabi Elazar. Mas então, Rabi Eliezer, por que Rabi Eliezer falou realmente que está proibido tirar os bolos de mel da colmeia pela Torá? Ou seja, para tirar os bolos de mel da colmeia, para estar obrigado por tolesh, para estar desprendendo uma coisa, temos que falar que aqui essa mel estava plantado, estava fixo na colmeia, como uma planta que está fixa no solo. Onde se sabe esse ensinamento que o mel é como se fosse plantado? Como se diz com relação a Yonatan, filho de Shaul. Shaul falou que aquele dia da guerra ninguém ia comer nada, amaldiçoou a pessoa que ia comer naquele dia da guerra, e Yonatan não sabia e comeu. Comeu o que? O mel. Ele pegou seu bastão e mergulhou o bastão no mel e comeu. Está escrito Beyarat Dvash, na floresta do mel. O que é isso, floresta do mel? Qual é a conexão de uma floresta e o mel? O único motivo que o pastor veio comparar a floresta com o mel é só para falar que, do mesmo jeito que a floresta, se a pessoa arrancou uma coisa do solo, está obrigada por tolesh, ou seja, está obrigada por estar desprendendo uma coisa do chão, assim também o mel, a pessoa que tira o mel da colmeia está desprendendo uma coisa do seu habitat, do seu lugar de crescimento, também está obrigado pela Torá por tolesh. Essa é a prova aqui para Rabi Eliezer, que pela Torá isso está proibido. Continua. Amém marchar azil Rabi Mahuza. Amém falou que pode colocar água no chão para não levantar a poeira na cidade de Mahuza. Fala Gemara. Amar tamamaya murabanan dilma atirash vegumot. Qual é o motivo que os sábios falam que é proibido colocar água no chão? Que talvez a pessoa vai querer endireitar o solo, vai ver lá que tem um buraco no chão. Do mesmo jeito que ele está agora preocupado para consertar a casa dele, para não levantar poeira, ele vai falar, quer saber, eu também vou arrumar esse piso, vou fechar esse buraco aqui em Shabbat e vai estar obrigado por boné. Uma vez assim, proibiram também colocar água no chão. Então, por que a Meimar falou que é permitido fazer isso em Mahuza? A Haleka Gumot. Em Mahuza não tem buracos no chão. As casas em Mahuza, falam os comentários, é asfaltada. Se não tem buracos no chão, não tem problema também para molhar o chão. Continua. Rava Tosfa, acho que ele era Ravina. Rava Tosfa encontrou Ravina de Kamitzter Meavla, que estava sofrendo por causa da poeira que estava levantando do chão. Ve'abre la markshisha berederava, acho que Ravash, tem quem fala que era outros sábios. De Kamitzter Meavla também estava sofrendo por causa da poeira. Amanelo Savar Mar, Leadetania. Perguntou o sábio, por que você está sofrendo por causa dessa poeira? Você não estudou o que está escrito na Braita? Harotzer era vezes beto beshabat, mevia reva meleamai, verochetz panav bezavitzu. Yadav bezavitzu, regav bezavitzu, venimtza abai, mitrabetz meilav. A Braita falou com relação a isso, a pessoa que quer molhar o chão da casa dele em Shabbat, pode fazer de uma forma indireta, pegar uma bacia de água, lavar seus braços em um lugar, suas pernas em um lugar, sua cabeça em outro lugar,
que vai acontecer? Vai acabar molhando o chão em volta, de uma forma indireta, é permitido fazer isso. Mesmo que os sábios falam que é proibido molhar o chão para não chegar a arrumar o chão, é só se a pessoa faz de uma forma direta, aí ele vai falar, ele está preocupado para fazer aqui um conceito direto no chão, talvez ele também vai querer arrumar o piso dele, preencher os buracos, mas aqui ele está fazendo de uma forma indireta, não tem problema. Amarlei lava datai, falou o sábio, eu não sabia disso, eu não lembrei disso, por isso eu não fiz esse truque que tem nessa braita. Continua, tá? Na Ishaka Hamamar Betzet Betá Beshabat. A braita falou o seguinte, uma mulher sábia, uma mulher que conhece Torá, ela consegue molhar o chão dela no Shabat, por quê? Porque ela aprendeu do pai dela, aprendeu do marido dela, que pode fazer esse truque, pegar aqui uma bacia de água, lavar utensílios em um lugar, copos em outro lugar, vai acabar molhando a casa dela e não vai levantar poeira. É permitido fazer isso de uma forma indireta. Complementa a Gemara Ve'aid, desfirando que Rabi Shimon, Shara Filo Lechatchila. Hoje em dia que a gente estuda como Rabi Shimon, pode molhar o chão da casa da pessoa mesmo diretamente, mesmo Lechatchila. O que tem a ver com Rabi Shimon? Aqui Rabi Shimon que falou Davar Shalom Mitkaven Mutar. Um trabalho que pode ser que aconteça uma coisa proibida em Shabbat, mas esse trabalho é permitido fazer. Uma vez que a pessoa não quer fazer o trabalho proibido, pode fazer isso em Shabbat, isso pelo Rabi Shimon. Rabi Yehuda discute, mas Rabi Shimon fala que pode. Por exemplo, a pessoa que está arrastando um banco num chão de terra. Ele não quer arar, pode fazer isso. Não é certeza que vai arar, ele não quer arar. Aqui também, a pessoa está molhando o chão dele para quê? Para não levantar poeira, ele não quer alisar o chão. Mas que não quer alisar o chão, a gente fala, quer saber, não tem nada a ver o que ele está fazendo com a proibição de preencher buracos do chão. Ele não quer endireitar o chão, ele só quer fixar o pó para não subir o pó. Então pode fazer isso, mesmo lechatchila, pode molhar o chão tranquilamente. Continua a Mishnah, Hatolesh me'atzitz nakuf chayav, vesheno nakuf patur. Rabi Shimon poter bezeu beze. A pessoa que arranca plantas de um vaso que tem um furo, conforme está na cama chayav, o vaso que tem um furo, então existe uma conexão aqui de gases entre o chão e as plantas. É como se tivesse plantado no chão. Uma vez assim é proibido arrancar plantas desse vaso em Shabbat. Pelo preceito de Tolesh, proibição de arrancar uma coisa do chão. Isso é falado na cama. Vesheeno nakuf patur. Para esse é um vaso que não tem um furo. Aí a pessoa que tirou isso em Shabbat não está tirando do solo, está tirando de um vaso fechado. Não tem a proibição de Tolesh pela Torá, que está isento do Korban Hatat. Rabi Shimon poter bezeu bezer. O Shimon discute e fala que o quê? Mesmo um vaso que tem um furo, não é chamado que está plantado no chão, não tem o Korban Hatat aqui. Continua com Abai lerava. Abai perguntou para Rava. Rabi Chia barav lerav. Tem que falar que Rabi Chia barav perguntou para seu pai Rav. Sinan, aprendemos na Mishnah. Rabi Shimon poter bezeu bezer. O Shimon fala que a pessoa que desprendeu uma planta de um vaso, mesmo que é um vaso furado, mesmo que é um vaso que não está furado, está isento do Korban Hatat por Tolesh. Os dois casos é considerado que está já desprendido do chão, não está plantado, mesmo que tenha um furo no vaso. Alma na curva da Rabi Shimon, que cheia na curva mais velha. Aqui a gente vê que o quê? Conforme Rabi Shimon, não tem nenhuma diferença entre um vaso furado e não furado. Urmino, perguntamos. Rabi Shimon Omer El Ben Nakuf Lecheino Nakuf. Uma outra braita falou que não existe uma diferença entre um vaso furado e não furado, somente uma diferença. Ela Leachshir Zraim Birvad. Somente a diferença com relação a Leachshir Zraim. Viramos a página. Que o quê? Com relação a Leachshir Zraim é o seguinte: uma planta que está plantada no chão não recebe impureza. Falar Rabi Shimon, se tem um vaso furado, então a gente fala que todas as plantas nesse vaso furado estão plantadas no chão. Se for um vaso que não está furado, então as plantas não estão plantadas no chão e recebem impureza. Mas se tem um furo lá, é considerado que essas plantas estão plantadas no chão e não recebem impureza mais. Qual é a pergunta? Rabi Shimon, nosso Mishnah, falou que não tem uma diferença entre um vaso furado e não furado. E na Breta falou que sim tem. Responde a Gemara, Marley, respondeu o sábio. Essa é a contradição de Rabi Shimon com Rabi Shimon de outro lugar. Amarele kol mili Rabi Shimon ketalush mashvele. Realmente, Rabi Shimon fala que sempre um vaso furado é considerado que está desprendido do chão. Veshani linyan tumada tranipta tara etzezraim. Porém, com relação à impureza, tem uma outra categoria aqui. A categoria de plantado e não plantado com relação à impureza é outra classificação. Por quê?
Tem sido assim. Qualquer semente que a pessoa vai plantar, ela recebe a impureza. Então o que? Um vaso furado, tá bom que não está plantado no chão, mas também não está na classificação de uma semente que a pessoa vai chegar a replantar ela. Está plantado no vaso, normalmente a pessoa não vai mudar o lugar dessa planta de um lugar para outro. Uma vez assim, é como se já tivesse plantado no chão. É uma outra classificação com relação à impureza, não recebe mais a impureza. Porque com relação a Shabbat, é considerado que está desprendido no chão e não tem a ver com a impureza. Continua com Rabá, Minei Al-Saba Mirabizeira. Aquele ancião perguntou para Mirabizeira: Shoresh Keneged Nekev Mali Amar Rabi Shimon. Perguntou aquele ancião para Mirabizeira: você tem lá um vaso furado e tem um furo embaixo, com certeza. Porém, tem raiz que está saindo desse vaso e entrando no chão. Como a gente vai julgar esse vaso? Será que esse vaso é todo plantado? Uma vez que tem uma raiz que conecta entre o vaso e o solo, é como se tudo tivesse plantado, ou não? Uma vez que a maioria das plantas lá não estão plantadas no chão, a gente vai falar que esse vaso não é chamado um vaso plantado. Como fica isso? A Bizeira ficou quieto, não sabia o que falar. Uma outra vez, esse ancião encontrou a Bizeira que estava ensinando. O modelo Rabi Shimon Sheimnikev Begdetarato. A Bizeira falou o seguinte: Rabi Shimon concorda com Tanakama, que se tem um furo grande, um furo suficiente para purificar aquele vaso, não entender na frente quer dizer purificar o vaso, mas é um furo grande, aí Rabi Shimon concorda com Tanakama que todo o vaso é como se tivesse plantado no chão, porque tem um furo grande. Perguntou aquele ancião: Amar leasta, shoresh kenegenek baai minach velo amarta li velo midi, nike befneta aratomi baia. Perguntou aquele ancião: eu perguntei para vocês, tem um furo que tem uma raiz conectando entre o vaso e o solo, e você não sabia o que falar? Agora você fala que você tem certeza que tem um furo grande, Rabi Shimon concorda que com Tanakama que é como se tivesse plantado no chão? Se você teve uma dúvida com relação à raiz, com certeza você deve ter uma dúvida com relação a um furo grande. Com relação à raiz, existe uma conexão aqui entre o vaso e o solo. Com relação a um furo grande, não tem uma conexão. Isso perguntou esse ancião para a Bizeira, Amar Abai. Abai vai explicar o que a Bizeira falou. Se você quer explicar o que a Bizeira falou, ele pensou em falar o seguinte: o modelo Rabi Shimon Sheimnikev Lemata Mirevit. Que falou a Bizeira é o seguinte: Rabi Shimon concorda com Tanakama que se tem um furo grande e não comporta no chão desse utensílio 150 ml de líquidos, um reviit, se tem lá esse furo que esse reviit não se comporta lá, então esse utensílio não é chamado de um utensílio, então com certeza essas plantas não estão em um utensílio, porque é um utensílio quebrado que não segura um reviit, então estão no solo. Aí Rabi Shimon concorda com Tanakama que a pessoa que desprendeu isso em Shabbat está obrigada por Tolesh. Isso falou Abai. Vamos entender esse assunto que a gente falou anteriormente: tem um furo o suficiente para purificar um utensílio. O que significa isso? O que significa é o seguinte: se tem um utensílio de barro e ele recebeu a impureza, como a gente purifica ele? Quebrando ele. O único jeito de purificar é quebrar. Não dá para colocar ele no mikveh. Agora tem vários tipos de furos, dependendo da função que a pessoa designa o objeto de barro. Vamos entender isso melhor na frente. Se falarava, tem 5 tamanhos de furos num vaso de barro. Primeiro furo é um furo que sai de dentro do vaso para fora do vaso líquidos, mas não consegue entrar de fora para dentro. É um furo bem mínimo. Se esse objeto de barro era um caco de barro que a pessoa usava para guardar lá líquidos, então se tem um furo que sai os líquidos, já não seria mais para isso, já se purificou. Porém, ainda é um utensílio com relação a meichatat. O que é meichatat? A pessoa que recebeu a impureza do falecido tinha que receber sobre ele, no 3º dia da purificação dele e no 7º dia da purificação dele, água de uma fonte que foi misturada com as cinzas da pará adumá, da vaca vermelha. Como já sabemos disso? Se a pessoa tinha essa guístera, esse pedaço de barro, e tem esse furo que sai o líquido de lá, que motzimashke, mesmo que tenha esse furo, é considerado um utensílio para receber aqui
as cinzas da paraduma e misturar com a água da fonte nesse utensílio. Isso fala que a Gemara é considerado um utensílio ainda com relação a isso. Então, com relação a isso, sim recebeu impureza ainda, se recebeu em contato com uma impureza. Nikev que konetz mashke, porém se tem um furo que entra de fora para dentro líquidos, já é um furo maior, ta'or milekadesh bomechatat, não serve mais para misturar aqui a água da fonte com a cinza da paraduma. Ve'adain kliu le'achshir bozraim, porém, se tem lá umas plantas plantadas nesse vaso de barro, e tem um furo que entra líquidos de fora para dentro, então a gente fala que ainda é chamado de um utensílio com relação a le'achshir zraim, ou seja, se entrou em contato aqui com essas plantas, uma superfície impura, em uma certa situação que essas plantas já foram molhadas anteriormente, recebe a impureza. Não é chamado de estar plantado no chão, por causa que tem esse furo que entra líquidos de fora para dentro. É chamado ainda de um utensílio com relação a isso, e se a pessoa designou para isso, recebe a impureza ainda. Nikev keshoresh katan, ta'or milachshir bozraim. Se tem um furo que passa por lá uma raiz de uma planta, então ta'or milachshir bozraim não é chamado de um utensílio com relação a essas plantas que estão plantadas lá, é chamado que essas plantas estão plantadas diretamente no solo, porque não tem um utensílio considerável aqui. Uma vez assim, é considerado que está plantado no solo e não recebe mais impureza se a pessoa quer plantar lá nesse utensílio, vai dar incrível de cabelo bozetim. Por isso a pessoa quer usar esse utensílio que tem um buraco que passa uma raiz por lá para guardar azeitonas. Aí já é diferente, as azeitonas não caem por esse buraco, então esse utensílio recebe a impureza agora. Nikev que motzi zeitim, por isso tem um furo que passa lá azeitonas. Então, ta'or milekabel bozeitim. Se a pessoa designou esse utensílio para receber azeitonas, para ser um armazém de azeitonas lá, então já é diferente, já não recebe mais a impureza, porque não serve para isso. Já está um utensílio quebrado, que as azeitonas passam por esse buraco. Por isso, se a pessoa quer usar esse utensílio para comportar aqui romãs, as romãs não passam por um buraco que passa uma azeitona, então recebe a impureza ainda com relação a um utensílio que a pessoa designou para comportar romãs. Porém, se a pessoa fez um furo nesse vaso de barro que passa uma romã por lá, ta'or miklum, está completamente purificado esse utensílio, não recebe impureza para nada, porque está completamente destruído. Veimukav tzamid patir achifchat rubo. O que acontece com tzamid patir é o seguinte: se tem um vaso de barro numa tenda que tem um falecido lá, já sabemos que existe a empresa da tenda, tumat oe. Se tem um vaso de barro que tem um lacre, então esse lacre salva o que está dentro desse utensílio de barro e não recebe a impureza. Porém, achifchat rubo, acontece é o que? Sempre esse lacre salva o que está dentro, até chegar num limite aqui. Se quebrou esse utensílio, a maioria da área dele está quebrada, então esse lacre não salva mais o que está dentro. Se for menos do que isso, então o lacre continua salvando o que está dentro. Falou Ravasi, eu escutei que um vaso de barro se purifica se tem lá um furo que passa uma romã por lá. A maneira chama-lo chamar, falou Rava, talvez você não entendeu bem. O que foi ensinado é que se tem um vaso de barro com um lacre, se tem lá um buraco que passa uma romã, esse lacre não salva o que está dentro desse vaso de barro. Talvez é isso que pensaram em te falar. Não é com relação a purificar esse vaso de barro para não receber mais a impureza? A pergunta é a seguinte: Rava falou anteriormente que se tem lá um lacre, um tzamid patir, então esse lacre salva tudo que está dentro, até o quê? Até não se rachar a maioria da área desse utensílio. Se se rachou menos do que a maioria da área desse utensílio, o lacre continua salvando. Se rachou já a maioria disso, então não salva mais através desse lacre. E aqui Rava falando diferente, que se tem um lacre lá e tem um furo que passa uma romã, aí o lacre não salva mais o que está dentro, é uma contradição. O que Rava falou anteriormente é mesmo que passa uma romã, se não é a maioria do utensílio que está rachado, o lacre continua salvando. Fala que a resposta é o seguinte: é diferente aqui, dois casos completamente diferentes. Se tem um utensílio grande, então um buraco que passa uma romã não é uma coisa considerável.
não está quebrado o utensílio, então o lacre continua salvando o que está dentro. Porém, se é um vaso pequeno, então um buraco que passa lá, uma romã, é uma coisa considerável, já destruiu o utensílio praticamente, e com certeza o lacre não salva mais o que está dentro. Isso fala Gemara, são dois casos completamente diferentes. Os comentaristas lidam com isso. Como a gente vai saber se é um utensílio grande ou pequeno? Isso é uma grande discussão dos comentaristas, mas por hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.